Vamos usar o exemplo do Google Docs para explicar conceitos de DevOps para a formação dos Scrum Masters, para que eles possam, junto com as equipes, mesmo não tendo uma formação tão técnica, interagir com a equipe e buscar os pontos de melhoria. O primeiro passo é que todo projeto tem que ter um ambiente de trabalho, é que nem o Google Docs. Eu tenho que ter uma conta, tenho que ter acesso a uma pasta, a um documento ou criar um documento. O Scrum Master, quando identifica que o projeto não tem ambientes, ele tem que ir atrás da remoção desse impedimento. Segundo, é o primeiro conceito, que é versionador de código. Por exemplo, um Git. No caso, é normal, eu venho, crio um documento, em algum momento alguém deseja usar o documento, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V é o conceito de abrir uma branch, que é um termo técnico do versionador. O problema de nós estarmos trabalhando com dois documentos do mesmo assunto é que, em algum momento, nós vamos ter que fazer a união desses dois documentos. A união desses dois documentos é o que a gente chama de merge, que é um dos conceitos também do versionador de código, como, por exemplo, o Git. O que ocorre? Na hora que a gente tenta fazer esse merge, e eu tenho documentos muito grandes, o tempo do merge é muito longo, a quantidade de erros é comum e muito longa. Então, para a gente não ter um esforço muito grande em integrar esses dois documentos num só, nós temos um conceito chamado de integrador contínuo, como, por exemplo, o Jenkins, aonde podemos estar trabalhando ao mesmo tempo no mesmo documento, com o auxílio do versionador de código mais o integrador, e ele permite, como no caso do Google Docs, ver que os dois estão no mesmo parágrafo, páginas diferentes, na mesma letra e assim por diante. Então é uma maneira que nós temos de estarmos pegando, ao invés de documentos distintos para depois ter um esforço muito grande de união, estar o máximo possível trabalhando todos ao mesmo tempo no mesmo documento e fazendo ele se transformar num documento único. Quando estamos trabalhando com esses princípios, é comum a gente ter históricos. Então, a versão A, versão B, versão C, e eu posso a qualquer momento recuperar uma versão para corrigir alguma coisa da versão antiga e lá na frente unificar na nova. Então, isso também faz parte do trabalho de um versionador de código. Quando nós estamos trabalhando no documento, é comum escrever palavras erradas ou um parágrafo, uma concordância errada. O corretor ortográfico nos ajuda a fazer com que o trabalho continue progredindo sem tanto erro. Isso é o conceito do teste automatizado. A palavra, TDD. A concordância, BDD. Após o documento estar concluído, por mais que eu tenha feito testes unitários, é importante eu fazer uma revisão para ver se ele está coerente. Isso é o conceito do code review. Duas pessoas ou uma pessoa escreve e o outro revisa. Fiz o code review, quero gerar o meu build, quero gerar o meu entregável. Quer dizer, transformar o meu código num binário, PDF, PPT. E é comum, na hora que nós vamos fazer um build, ter dependências por ter usado algum tipo de plugin. Então o build tem que ser capaz de transformar o teu código num formato binário e também linkar as dependências para que esse cara seja íntegro. Feito esse build, eu quero colocar ele em produção em algum lugar, como por exemplo numa pasta local ou mandar por e-mail para alguém. Até o ato de colocar em produção, em algumas empresas, mesmo com o DevOps, ele é feito manual ou ele é feito automatizado. Do momento que a gente coloca em produção, ou está disponível em produção, cai para a operação. A operação, só olhar o teu Google Drive, tem backups, tem que ter acompanhamento do espaço do disco, tem que ter auxílio para recuperar arquivos, saber históricos de quem está usando, saber se aquele arquivo está íntegro. Eu tenho uns documentos velhos que quando eu acesso não funciona mais. Tem que ter a visão de algum incidente e esse incidente, ao ser corrigido, ver como nós nunca mais passamos por esse incidente.
classificando como um problema e o problema pedindo para o suporte evitar que ele ocorra de novo. É importante termos uma visão unificada de todos os logs, quem acessou, e o Google Drive dá isso. Quando a gente clica num arquivo, no nome de um arquivo, ele põe do lado direito, né, todo o histórico de quem fez alguma coisa. Então observa que com isso nós estamos tendo uma visão processual do que a gente chama de um ALM mais DevOps. Scrum Masters, entendendo isso, sempre com essa analogia do Google Drive, se vocês aplicarem os 7 desperdícios do Lean, vocês vão estar o tempo todo tentando evitar o delay, os erros, esses desperdícios. Vocês vão estar com a equipe sempre debatendo como otimizar o teu processo. Otimizar o teu processo é automatizar de maneira adequada o máximo possível, isto é, performance.